E como vimos na reportagem, a CCJ do Senado vem então promovendo debate público para discutir então os impactos da reforma tributária no país. Essa semana então foi a vez do setor do agro e também do cooperativismo. Mas e agora, como é que fica a carga tributária para o setor da horticultura com flores e plantas ornamentais? Então eu converso com o Renato Optis, que é diretor do IBRAFLOR, que é o Instituto Brasileiro de Floricultura. Muito boa tarde, bem-vindo, Renato. Boa tarde a você e aos seus telespectadores. Renato, então, muitos setores aí defendem a simplificação da reforma que está sendo analisada aí, como a gente viu na CCJ, aí debatendo o assunto. Mas o que ela pode, então, representar para o seu setor, né? Para o setor, aí qual a grande preocupação que vocês entendem, né, com o atual texto da reforma tributária? Nós temos analisado isso nos últimos meses com bastante afinco e a nossa principal preocupação é que realmente não está claro qual vai ser a efetiva tributação. Então, nós fizemos um levantamento, qual é a tributação média que hoje incide sobre o setor, e se nós formos beneficiados com aquela redução somente de 60% sobre o total dos 25% ou 28%, nós vamos ter um aumento de carga tributária considerável. E isso é bastante preocupante, sendo que temos produtos perecíveis, são produtos que têm uma altíssima empregabilidade, seguram a pessoa, o homem no campo. E um detalhe muito importante, mais de 60% da mão de obra do nosso setor é mão de obra feminina e são mulheres arrimos de família. Então, são propriedades que realmente, efetivamente, correm o risco de terem as suas atividades encerradas caso esse texto continue dessa forma. E, Renato, qual a melhor opção aí desse texto, né? Quando a gente fala, como você falou que não está clara a tributação, qual seria a melhor tributação aí para o setor? Na verdade, em primeiro lugar, o que é importante é ficar claro. A gente percebe claramente quando a gente conversa em Brasília com os mais diferentes órgãos, mesmo na Câmara, no Senado, que não é claro para ninguém qual vai ser a efetiva tributação. Não se sabe ainda, é muita conjectura, e o que a gente sempre ouve falar assim, não, essa PEC 45 ela vai ser votada, tudo vai ser definido nas leis complementares. Só que nós achamos muito perigoso definir isso tudo nas leis complementares. E nós estamos realmente batalhando como flores, frutas, produtos hortícolas são produtos perecíveis. Então, não é justo eles terem uma carga tributária em cima disso para você poder correr o risco de ter essa redução. Então, uma das ideias, principalmente, é que esses produtos efetivamente fiquem isentos e que também haja uma possibilidade até de que o agro como um todo consiga, então, a redução de 60% para 70%, 80%, que é o que hoje defendem as principais entidades de classes, a CNA e outros órgãos do agronegócio. A isenção seria como o previsto, que já foi passado na Câmara dos Deputados, aí, quando a gente fala da isenção dos produtos, dos alimentos da cesta básica? Sim, sim. Só que precisa ficar bem claro no texto o que está coberto e o que não está coberto, porque, como sempre, existem muitas interpretações. Existem interpretações técnicas, jurídicas, de tributaristas, de pesquisadores, de economistas, que são diferentes. Às vezes, o mesmo texto, você vai conversar com parlamentares, um tem uma interpretação, outro tem outra interpretação. Então, para nós é muito importante que fique mais claro no texto já da PEC. Então, nós estamos, inclusive, sugerindo uma emenda agora lá no Senado para que esse texto fique mais claro, para que fique claro que os produtos da cesta básica, mas os produtos também da horticultura, que englobam frutas, hortaliças e flores, esses produtos perecíveis, fiquem efetivamente isentos. Demanda do setor, aí você falou dessas condições das que as flores têm, né, de serem perecíveis aí, dos cuidados, né, na etapa pós-colheita e até a comercialização. Tudo isso pode impactar, então, em relação do que virá aí quando a gente fala dos tributos. Quanto que o mercado movimenta no Brasil, salvo, né, os dias especiais do ano, Dia das Mães, Natal, enfim. Mas no contexto geral, Renato, quanto que o mercado movimenta?
O nosso mercado ainda é só parte formal, né? Existe uma parte que é informal. Então, o Instituto Brasileiro de Floricultura, ele estima mais ou menos por volta de 2,5 bilhões o valor da produção na base do produtor. E aí, se a gente considerar a cadeia como um todo, chegando até o consumidor, aí já agregando não só outros produtos e serviços, aí esse valor hoje ele passa de 10 bilhões de reais. Certo, Renato, eu queria muito agradecer a sua participação aqui comigo hoje nessa conversa sobre reforma tributária e o que ela pode influenciar então aí no setor de flores e plantas ornamentais. Eu conversei com o Renato Optis, que é diretor então do Ibraflor, que é um Instituto Brasileiro de Floricultura. Muito obrigada, viu, Renato? Uma boa sexta e um excelente fim de semana para ti. Obrigado, igualmente.